E aí, há 20 anos atrás, eu passei realmente a me dedicar mais ao que a gente chama de métodos modernos de construção. Eu sou o primeiro profissional no Brasil que usa essa terminologia, que é muito comum na literatura internacional. Sim. Métodos modernos de construção. E eu até dei uma melhorada aí no conceito e vinculo os métodos modernos com a industrialização. Então, são todos os sistemas construtivos, todas as técnicas estruturais e todas as técnicas de produção que vieram surgindo ao longo das 4 revoluções industriais. Por isso que nós chamamos de moderno. Né? Por que é moderno? Porque começou lá no canteiro, mas foi migrando para a indústria. E quando a gente olha para outros métodos, eles são do canteiro e no canteiro ficaram. Né? Eles tiveram dificuldade de ir para o ambiente industrial. Então, para os métodos que migraram para a produção industrial, nós chamamos de métodos modernos de construção. Entendi. E aí, nessa jornada dos métodos modernos, ao longo desses 20 anos, há 10 anos atrás, nós criamos uma instituição, que é a instituição que hoje eu dirijo, que tem aí essa sigla, ITIE. Instituto de Tecnologias de Industrialização das Edificações. Nem parece um nome, né? Parece um parágrafo. Né? E o que quer dizer, então, um instituto? Primeiro, que ele é de interesse público. Acho que essa é a grande diferença das entidades, vamos falar assim, do setor. Normalmente elas têm mantenedores, empresas. Né? Interesses mais privados, no caso. Isso, de grupos, né? De grupos econômicos, não tenho nada contra isso, mas normalmente elas são criadas pelo viés de algum segmento de fabricantes. No nosso caso, foi criado por profissionais e pensando da seguinte forma: tornar a construção um ambiente de produção mais tecnológico é de interesse da sociedade brasileira. E por que é de interesse da sociedade brasileira? Por quê? Ganha o trabalhador, porque vai ter um desgaste físico menor. Ganha o profissional de engenharia, porque ele vai poder entrar num ambiente de engenharia de melhoria contínua. Não ficar sempre usando o mesmo método. Né? A indústria tem essa característica. Ela procura melhorar sempre. Ela procura melhorar a produtividade, ela procura melhorar o processo, ela procura melhorar o material, ela procura melhorar o design, ela procura melhorar o produto. Para arquitetos, por quê? Porque com as tecnologias de produção, você começa também a pegar alguns aspectos criativos que vêm de encontro ao interesse do consumidor e tentar tornar isso realidade, tornar produto. Você melhora para o cidadão, porque ele pode contar com produtos da construção civil com mais qualidade, com mais assertividade no orçamento, no prazo e principalmente na geração de riqueza para a sociedade, né? Porque se você aumenta a produtividade, a economia também aumenta a sua produção, gera mais atividade econômica, beneficia mais pessoas. E a gente vai quebrando aquele estigma que a construção civil tem, que é atrasa, atende mal, gera desperdício, a qualidade é difícil de controlar, porque um dia chove, um dia tem muito sol, outro dia tem uma variação enorme, né? Tem muitas variáveis, né? O pessoal reclama da gente, mas na verdade não é fácil trabalhar né, com tantas variáveis e ao tempo. Então, tudo isso... E isso também é uma cultura de longuíssimo prazo também, né? Milenar. Né? Então, assim, quando a gente pensa na construção civil, e eu acho que até é interessante, né, falar isso, porque que é engenheiro civil? O civil vem de civilização. Então, um dos marcos da civilização é a escrita, é a linguagem, né? É a roda, é o domínio do fogo e, principalmente, a construção de cidades. A construção de cidades, né? Isso aí. A habitação, fixar o ser humano ao solo. Né? Nosso amigo aqui é arquiteto, então é isso. Criar cidades é um marco de civilização. Então, é engenheiro civil por causa disso. Então, ele precisa acompanhar a civilização. Então, se nós estamos vivendo hoje a modernidade líquida, a 4ª revolução industrial, uma revolução digital, uma nova economia, que engenheiro civil é esse que ainda está usando, às vezes, processos da Idade Média? Ou que está ainda baseado nesse uso intensivo de mão de obra que é da antiguidade?
né? Então ele tem que olhar mais para a modernidade. E o símbolo maior da modernidade é a indústria. Porque a indústria mudou o mundo. Né? Sim, Se você olhar antes da indústria, tinha os artesãos e tinha pouquíssimos produtos que pudessem tornar a vida das pessoas mais confortáveis, né? Mais seguras. E a indústria fez isso. Claro que tem muitos prós e contras, né? Teve muita guerra, muita revolução, muita revolta, porque mexe com interesses. Mas o fato é que se nós olhamos antes da indústria, a civilização, e olhamos a civilização pós a Revolução Industrial, o mundo melhorou para as pessoas. Então, no caso da construção civil, nós somos uma das últimas áreas da economia a industrializar. Então, vamos pegar, por exemplo, lá nos anos 80, nós tínhamos aí 3 setores bem atrasados na indústria. A pesca, a agricultura e a construção civil. Eu, né, já estou chegando perto dos 50 anos, eu lembro muito bem de quando a agricultura era extremamente atrasada. Que ela dependia muito de um trabalho assim... Da mão de obra mesmo. De um trabalho, exatamente, Carlos, que dependia muito de um trabalho manual. Né? Eram os famosos boias frias, né? Sim. Pessoas que se deslocavam aí até os campos e faziam trabalhos temporários lá no sol. Hoje isso aí tem desaparecido. Sim. E a nossa agricultura, de uma das mais atrasadas do mundo em termos de produtividade, hoje nós somos campeões em diversos itens da cesta básica mundial. Sim. Ou nós somos o primeiro, ou nós somos o segundo, ou nós somos o terceiro, ou nós somos o quarto maior produtor de praticamente tudo que tem a ver com a agricultura. Né? Então, olha que salto lá dos anos 80 nós demos para o agronegócio, né? Sim. Até mudou de nome, né? Agronegócio. E nós vamos falar disso também aqui. Então, uma mudança de percepção sobre o setor. Claro que existem prós e contras. Sim. Claro que existem as questões ambientais, as questões aí ligadas às pessoas, ao que emprega, o que desemprega. Sempre né, existem aqueles que... Uma colheitadeira faz o trabalho de muitos. Exato. Né? Então, assim, é difícil agradar a todos, é difícil conciliar todos os interesses. Mas o fato é que se a agricultura brasileira não tivesse feito isso, estava faltando comida no mundo. Sim, com certeza. Hoje, né? Sim. Muito país depende da produção agrícola brasileira e pecuária. Então, nós temos um papel hoje importante. E por que na construção civil, principalmente no segmento de edificações, porque o segmento de infraestrutura tem tido avanços de mecanização significativos, tá? Então, sim, a gente tem avançado bastante. Mas por que no segmento de edificações é difícil? Por conta de algumas decisões que nós viemos tomando, principalmente nos últimos anos. Sim. Né? A gente trouxe aqui uma forma de construir praticamente romana, né? Dos ibéricos, né? Nós trouxemos para cá. Nada contra essa forma de construir, ela funciona, né? Para o nosso clima, inclusive, ela funciona. Mas no quesito produtividade, ela veio deixando a desejar. E aí, hoje, ficou quase que insustentável você conciliar uma sociedade tão dinâmica, que quer ser tão veloz, que quer ser digital, com uma produção de edificação tão difícil de fazer, né? Tão desgastante pro... eu vou adicionar um ponto aí, claro, que eu acredito, daí você vê o que você acha. Eu acho que a construção hoje, né, falando como arquitetura no geral, que está muito ligado, né, ela tem muito o que é hoje pela divulgação de grandes arquitetos. Sim. Então, assim, às vezes, né, isso acontece em qualquer lugar. Eu não tô falando que os profissionais foram ruins ou foram pro caminho errado, mas eu vejo que Brasília foi construído tudo em concreto armado. Sim. E isso vira uma divulgação. E isso vai se copiando e colando. Então, querendo ou não, a gente brasileiro, acho que o mundo inteiro acaba indo pro caminho que é muito visto. Sim. E a arquitetura brasileira, ela é baseada em concreto, infelizmente ou felizmente, né? A gente vê grandes marcos que as pessoas estão sabendo lidar hoje com o concreto, né? Então, a gente construiu lá, sei lá, 1950, Brasília, né? Sim. E isso foi um grande marco para o país e até hoje, né? Ele é visto de uma maneira assim. Olha que coisa interessante que você trouxe, né? Essa é a minha opinião. Sim, eu também... Minha opinião. O arquiteto Oscar Niemeyer, ele gostava muito de formas geométricas complexas. Sim. Essa é a minha opinião. E para poder tirar do papel formas geométricas complexas, a tecnologia
que mais vinha de encontro à época era moldar a sua pedra. Sim. Porque ao invés de, como os antigos, que iam até uma pedreira extrair um monolito, você não precisa fazer disso com concreto armado. Sim. Você produz a forma geométrica que você se interesse, né? Sim. Então, a gente estava tendo uma revolução industrial tardia no Brasil, sim, né? Praticamente o avanço industrial, ele vem nos anos 50, né? Apesar da industrialização já ter lá no início dos anos 10, 20. Principalmente a entrada dos veículos, grande divulgação, né? Nós éramos, na época, a China do mundo, né? Era barato produzir no Brasil, o Brasil estava em alta, nós tínhamos acabado de sair de uma Segunda Guerra Mundial, a Europa destruída, o pessoal pagando um monte de dívida e o Brasil, né, podendo ascender aí na economia mundial. E aí, a construção de Brasília vira um marco da arquitetura brasileira. Mas, na minha opinião, o que o Oscar Niemeyer gostava não era de concreto. Ele gostava de formas geométricas complexas. Se ele fosse, né, jovem igual o Fernando, real, né? Se ele fosse jovem hoje, como é o Fernando, eu tenho quase certeza que ele ia se apaixonar pela impressão 3D. Com certeza. Porque a manufatura aditiva é uma tecnologia que permite você trabalhar com formas geométricas complexas, né? Numa linguagem tecnológica mais atual. Então, o concreto armado é uma inovação, é um método moderno de construção, é uma técnica, mas que, né, como tudo, se não evolui, vai se desgastando. Mas você acha que esse ponto de autopromoção, divulgação, ele impactou no nosso comércio muito hoje? Por isso, até às vezes, culturalmente, as pessoas acham que se não é de concreto, não é suficiente. Muito. Não então, é seguro. Não é seguro. O marco da modernização do construir no Brasil tem a ver com o concreto armado, né? Eu lembro de algumas histórias, por exemplo, a TV no Brasil, ela até em questão de construção, ela começou a ter grandes marcos, até com essas obras, por exemplo, como que é o nome? O MASP. O MASP, ele foi muito utilizado e é usado até hoje como um marco na construção. E eu lembro de uma história, né, que eu até numa pós que eu tava fazendo em São Paulo, que assim, as TVs era tudo preto e branco. Quando começou a ter cores, a primeira coisa que fizeram lá é fazer uma parceria com uma empresa de tinta e pintaram a forma que é até hoje. Sim. Né? Porque a ideia do MASP era ser em forma de concreto. O nosso escritório na Paulista tá na calçada do MASP. Né? Então, assim, é uma referência. Então, só para fazer um contexto, usavam essas estruturas para fazer marketing. Então, por exemplo, a empresa, o MASP era para ser tudo em concreto. Sim. Quando vem a questão de modernização, a divulgação... Então vamos pensar assim, né? Como você está indo por um caminho bom. Quando você fala em modernizar, na época o modernizar foi o concreto. Sim. E ele acabou permeando na formação do engenheiro civil e do arquiteto. Porque o símbolo da nossa modernidade em construir era isso. Mas aí eu preciso fazer o link na produtividade, que é por onde eu comecei a nossa conversa. Se nós pegarmos uma casinha, né, popular, uma habitação social, normalmente nós estamos falando de edificações de 45 metros quadrados. Agora está caminhando para menos, né? 36, 32. Isso. 50% dos lançamentos da cidade de São Paulo esse ano foram micro apartamentos. Foram abaixo disso, 50% dos lançamentos. Então a gente tem uma tendência aí a isso. Tem os seus prós e seus contras, mas é uma transformação na sociedade. Mas vamos pegar a habitação social, aquela que o CDHU aqui em São Paulo costuma aplicar, né? Aquela casinha 2 águas, né? Sala, cozinha, 2 quartos, um banheiro no meio, né? Bem típica, e a área de serviço externa. Se nós formos pegar por norma, né, Carlos? No concreto armado, nós estamos falando que é uma edificação que, por norma, ela vai ter um peso próprio de aproximadamente 1.200 quilos metro quadrado. 45 metros quadrados, aproximadamente 60 toneladas de material. Já cansei, né? Só de pensar. 60 toneladas. Então, 60 toneladas de material que você descarrega a granel para ser manipulado, às vezes com transporte horizontal, né? De 20, 30 metros, às vezes, para poder chegar em determinados pontos do terreno. Dá para ser rápido construir assim, sem equipamento? Não tem como. Então, você precisaria ter ocorrido um investimento em mecanização. E aí a gente foi para o caminho da mão de obra barata. Impor gente. Aí o custo de vida no Brasil tem subido,
o trabalhador precisa ser melhor remunerado, a sociedade está mais exigente, quer ser mais veloz. Então, no quesito produtividade, a gente já perdeu. Porque quando você vai para um método moderno de sistemas leves, eles são de 4 a 5 vezes mais leves. Então, imagina, você trocar 60 toneladas por 12, né? Já perdi na produtividade. Porque enquanto um vai manipular 60 toneladas de material, o outro vai manipular 12. Então, é essa questão. Acho que quando a gente fala em outros sistemas construtivos, no Brasil, a gente tem que falar primeiro daquilo que é o ponto mais grave, que é a nossa baixa produtividade. O Brasil já é, em todas as indústrias, praticamente pior do que a América do Norte e a Europa. Mas em especial na construção civil, porque nós não estamos estagnados. A gente está menos produtivo do que 20 anos atrás. Caramba! Menos produtivos, porque as edificações ficaram mais sofisticadas. Então, para você chegar no metro quadrado pronto, tá mais longe. Sim. Porque tá ficando mais, né? Vem a sustentabilidade, vem os revestimentos mais... E outra, você vê a característica da construção mudou muito, né? Isso. Então, antes era 4 paredes, coloca o telhado em cima e pronto. Isso. Hoje em dia você vê... E essa sofisticação ela tá aliada muito a grandes vãos, estruturas diferenciadas, só que ainda amarrado ao método de produção antigo e ao concreto, que é o que é mais demorado. Perfeito, Carlos. Então, o que acaba acontecendo? Você tem uma sociedade deixando as edificações mais sofisticadas, o pessoal quer mais conforto, quer mais beleza na arquitetura, e você usa a mesma técnica, então você está negativo. E quando você vem numa sociedade que está cada vez mais exigente, que clica numa tecla, já se irrita, se 2 segundos depois não abre, né? Eu lembro da internet de escada, infelizmente, né? É pior, eu lembro da TV branca e preta, eu lembro do rádio, né? Então, a internet de escada eu lembro também. Então, assim, eu tô naquela zona... Eu me senti idoso. Eu sou dos anos 70, né? Então, assim, eu sou da era do rádio, da TV branca e preta, da TV, né? Então, assim, eu vi todas as transformações tecnológicas e lembro da implantação da internet no Brasil. E quando você olha hoje a velocidade que nós estamos atingindo, e agora vem vindo aí até o 5G. A gente está ao vivo em tempo real e um monte de gente assistindo, né? Exato. Então, olha quanta coisa, né, a gente tem aí acontecendo. E como nós vamos atender esse consumidor que está se habituando a ser atendido nessa dinâmica com métodos que não têm essa velocidade.